Então, vamos começar então a nossa aula sobre o segundo capítulo do livro Oração de Santo Afonso, o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. Infelizmente, não conseguimos fazer essa aula em live, né, como gostaríamos, mas nós vamos postar esse vídeo e vocês vão poder ter o conteúdo lá no clube, no grupo do WhatsApp, a gente tira as dúvidas que surgirem. Esse capítulo, que é o capítulo 2 do livro, é um capítulo bem pequenininho comparado com o resto, né? Ele é mais ou menos metade do capítulo 1º, menos da metade do capítulo 3º, que é o maior capítulo do livro. E o título é O Valor da Oração. É um capítulo quase que repetitivo. Santo Afonso ele vai colocando argumentos e citações para falar acerca do valor que tem as nossas orações. Então, ele começa a dizer que nossas orações são tão preciosas que os anjos as oferecem a Deus, né? E ele diz também que Deus faz muitas promessas a quem reza. Ele coloca, né, como já é de praxe do estilo de Santo Afonso, do estilo de escrita, coloca uma série de citações do Antigo e do Novo Testamento, além dos santos, falando disso, né, como Jeremias 33:3, chama por mim e eu te ouvirei, né, como Mateus 7:7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, são, né, formas de Santo Afonso mostrar o valor da nossa oração, né, a questão dos anjos, também as promessas que Deus faz. Ele diz, sem oração não há vitória. A oração tem poder, porque a oração consegue o auxílio do próprio Deus, né? Ele chega a dizer que a oração é um meio todo-poderoso, porque a oração consegue a ação do poder do próprio Deus. É injurioso contra Deus, ou seja, é ofensivo contra Deus, quem deixa de pedir o seu socorro nas necessidades e nos perigos, porque Deus mesmo manda que a gente faça isso, então não tem cabimento que a gente esteja precisando, esteja em perigo e não recorra a Deus. E ele fala o que é oração, e ele pega a citação de São João Crisóstomo. A oração é âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes, preventivo para os sãos. Né? Ou seja, âncora para os flutuantes, porque é aquilo que nos mantém em segurança, nos prende na solidez. Tesouro para os pobres, né? Ou seja, os pobres são aqueles que estão necessitando de algo, e a oração nos concede não só o mínimo que a gente necessita, mas consegue para nós um verdadeiro tesouro, ou seja, muito mais do que a gente precisa. Remédio para os doentes, a cura para os doentes, e preventivo para os sãos, ou seja, a oração ajuda aqueles que estão bem a não ficarem mal, né? Continuarem bem. E o que faz a oração? São Lourenço Justiniano diz: a oração aplaca a ira de Deus, porquanto Deus perdoa logo a quem com humildade lhe pede, concede todas as graças pedidas, vence todas as forças do inimigo. Em resumo, transforma os cegos em iluminados, os fracos em fortes, os pecadores em santos. Então, olha o grande poder da oração: aplacar a ira de Deus, perdoar, né, ou seja, conceder o perdão a quem pede com humildade, conceder todas as graças que Deus né, quer conceder a quem pede, vencer as forças do inimigo, transformar cegos em iluminados, fracos em fortes, pecadores em santos. Esse estilo de São Lourenço Justiniano, de ficar como que repetindo, né, o que ele está dizendo e aumentando, né, características da oração, significam que não tem limites para o poder da oração, porque o poder da oração vem do próprio Deus. Quem reza pode confiar que Deus virá em seu auxílio com a graça da perseverança final. Na verdade, se a gente se recorda, né, esse livrinho no Brasil se chama A Oração, mas o título original não é esse. O título original é O Grande Meio
para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. O foco principal, o que Santo Afonso quer convencer todo mundo, é que pela oração a gente consegue a salvação, consegue a graça da perseverança final. E quem reza pode ter essa confiança de que vai conseguir. Por isso que ele repete muitas vezes aquela frase: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, quem reza se salva significa Deus vai conceder a quem reza a graça da perseverança final. Deus sempre concede a graça a quem reza, pedindo a Deus a força para não cair em tentação. Uma outra coisa também, Santo Afonso nos recorda: Deus ele nunca nos tenta acima das nossas forças. Em que sentido? No sentido de que sempre que a gente recorrer pela oração, ele vai dar a graça suficiente para a gente não cair no pecado. Uma outra imagem muito bonita que Santo Afonso usa, que ele pega de São Bernardino de Sena, é da graça da oração, como embaixadora. A oração é a mais fiel embaixadora, conhecida do rei, que está acostumada a entrar em seu gabinete e a comovê-lo com sua importunação, a fim de impetrar auxílio para nós miseráveis. Imaginem vocês num contexto monárquico, em que você tem o rei e você precisa conseguir uma graça do rei e você não tem conhecimento, né? Ou seja, você não tem influência para conseguir a graça que você está pedindo, mas você tem alguém, uma embaixadora, ou seja, você tem uma pessoa de confiança do rei que consegue tudo que pede, né? Então, e essa pessoa vai lá e consegue para você as graças, e a oração é isso. São Bernardino de Sena fala: a oração é essa embaixadora que convence o rei a dar aquilo que a gente está pedindo com sua santa importunação, né? O próprio Cristo usa essa imagem da oração como uma importunação. É a pessoa que bate na casa, insiste, né? E o pai de família já está lá deitado, mas ele levanta por causa da insistência. Então, a oração tem esse poder. Só que, ao mesmo tempo que a oração é uma certa importunação, a oração consegue para nós que Deus nos atenda a qualquer hora. Santo Afonso fala: imagine que graça seria se Deus escutasse nossas orações uma vez no mês. A gente já não teria do que reclamar. Mas Deus não tem esse negócio, não tem horário marcado. É qualquer momento. Deus nos atende a qualquer hora. Né? Ele nos atende a qualquer hora por sua bondade, por sua misericórdia. E, mais ainda, Deus é rico para todos que o invocam. Ele sempre está não só pronto a nos atender, mas ele tem esse poder de nos atender, ele nos atende com generosidade. E nós honramos a Deus pedindo grandes graças. Uma outra coisa interessante, o Santo Afonso ele fala: imagina que você vai pedir ajuda para uma pessoa muito rica, né? Imagina que vocês têm a oportunidade de pedir uma doação para um bilionário, né? Você não vai pedir uma doação de 15 reais, de 20 reais, né? Porque a pessoa vai ficar até ofendida. Então, com Deus é assim, a gente não fica, né? Se a gente pode pedir, a gente deve pedir a Deus grandes graças, né? Porque a gente sabe que Deus pode conseguir para nós, conceder absolutamente qualquer coisa. Então nós honramos, Deus fica feliz quando a gente pede essas grandes graças a Deus. A súplica, as súplicas, né? Ou seja, as nossas orações pedindo coisas, ensina Santo Agostinho, são mais importantes do que a meditação e a leitura, porque nós recebemos o que pedimos. Quando a gente faz meditação, quando a gente lê, são orações também importantes, são coisas importantes da vida espiritual, mas a gente só está ali refletindo, aprendendo, mas não está necessariamente conseguindo. As súplicas conseguem de Deus o que a gente quer. Às vezes a gente medita para saber o que a gente precisa pedir, mas a gente precisa pedir para que Deus conceda. E isso nos leva, né, àquela tradição muito antiga que Santo Afonso recorda aqui dos padres do deserto, que repetiam durante todo o dia, muitas vezes ao dia, a oração Domine adjuvando me festina, Deus in adiutorium meu intende, Domine adjuvando me festina, vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Era uma ejaculatória que até hoje ficou no breviário, na liturgia das horas, sempre toda oração
litúrgica do breviário começa com essa jaculatória, né, e que era uma oração mais constante dos padres da igreja, né, que você para pensar o que está dizendo. Está pedindo o socorro de Deus, né, que Deus venha em auxílio, é uma súplica no fim das contas, né? E Santo Afonso ele termina esse capítulo nos incentivando a, como os padres do deserto, fazermos sempre orações que sejam curtas, sim, né, mas fervorosas, que a gente preencha o nosso dia com orações curtas e fervorosas, com jaculatórias, com pequenos gritos de socorro a Deus que vai nos atender. E é isso, né? Basicamente esse é o conteúdo, né? Essa aula não está sendo mais curta por não ser uma live, mas justamente está sendo curto porque o capítulo de fato é curto, né? Esse capítulo aí, que é coisa de 13 páginas mais ou menos, não tem nem muito o que falar, né? E se Deus quiser, a gente vai nesse mês agora de março, ler o terceiro capítulo, né? Cujo título são As Condições da Oração. Nós vamos fazer a live, se Deus quiser, né? Vamos tentar fazer a live no final do mês de março, né? Tratando, e assim a gente fecha esse nosso ciclo, esse quarto ciclo do clube sobre oração, e nesse mês a gente vai terminar de fechar, se Deus quiser, a preparação para o próximo ciclo, e vamos avisar lá no clube, lá no grupo, o que nós vamos fazer, qual vai ser o livro, para o pessoal se preparar, comprar e etc. Né? Nós estamos também fazendo a leitura bíblica, né, todos os dias, vamos continuar até dezembro, se Deus quiser. Vamos pensar o que dá para a gente fazer aí na quaresma, né, se dá para fazer alguma coisa ou não, mas aí a gente vai avisando. E só uma novidade, né, uma coisa, nem é grande novidade, mas é interessante vocês saberem, nós estamos preparando, já está quase pronto, um santinho de divulgação do clube, né? Aqui vou até mostrar para vocês, esse aqui não é o santinho definitivo, tá? Mas seria mais ou menos algo assim, né? Um santinho só que maior, com a imagem da Mãe Amável. Atrás do santinho vai ter uma pequena informação sobre o clube, vai ter uma oração, que é a oração litúrgica da missa de Nossa Senhora Mãe de Deus no rito tradicional, e vai ter o QR Code com o canal do YouTube. Então a gente vai divulgar o canal do YouTube por esse santinho, que nós vamos distribuir aí para as pessoas que quiserem, né, colocar aqui na paróquia, enfim, né, outros padres que quiserem levar também para suas paróquias. Nós vamos imprimir 1000 desses com o dinheiro daquela rifa que a gente fez, né, há um tempo atrás, para comprar um microfone e tal. O dinheiro que sobrou, né, a gente vai investir todo o dinheiro no clube, então uma parte do dinheiro vai ser investido nesse santinho. Nós não vamos colocar o link nem QR Code para o grupo do WhatsApp, nós vamos colocar para o YouTube. E lá nós colocamos o e-mail do clube para as pessoas que quiserem participar do grupo, entrem em contato com a gente manda o link, né, para a gente conseguir ter um controle melhor sobre isso. Bom, então é isso, né? Vamos finalizar aqui a nossa aula. Que Deus abençoe vocês. A gente continua nosso ciclo até o mês que vem, se Deus quiser. Amém.